O Patrício, que ainda está conversando com a Stefânia, ele pede para ela lembrar da outra forma que ela mandou ele fazer e olha só no que deu. A Stefânia responde que é porque ela jamais imaginou que a Cecília iria preferir ficar com a Malu ao invés dele e como ela poderia imaginar que a Cecília poderia fingir amar ele tanto. O Patrício fumega com a Stefânia depois disso e diz que ela, a Cecília, não finge amar ele porque ela ama ele sim. A Stefânia provoca mais ainda e diz que é claro que ela ama ele, mas que, no entanto, que ele não seja um estorvo para ela ficar com a filha dela e que se ela, a Cecília, tiver que escolher sem dúvidas, ela vai escolher a Malu e que tem mais, a Cecília já fez essa escolha porque ela mesma ouviu ela falar. O Patrício fica assustado com essa declaração e pergunta: como assim? A Stefânia responde que sim, que a Cecília disse isso para o João Miguel na frente dela. O Patrício fica com o zoião e a Stefânia fala que a Cecília disse na frente dela que se ela fosse forçada a decidir entre a Malu e ele, sem dúvidas, ela escolheria a Malu. E sobre os comentários, a Luzia Macedo disse que é de Rio Verde, Goiás. A Luzia Santana palpitou que Sortilégio seria uma boa novela para substituir Cuidado com o Anjo e ela também disse: eu vou te dizer, ela volta a enxergar, sou de Santa Rita do Oeste. A Regina Fátima falou: acho que nunca perdoaria esse pai por tudo que fez e faz para Malu. A Caroline Almeida falou que é do Rio de Janeiro. A Marleide Barbosa também falou que Sortilégio seria uma boa novela para substituir Cuidado com o Anjo e disse que é do Rio de Janeiro. Eliana Inês falou, sim, ela vai enxergar. Já a Ana Lúcia, ela falou que é de Petrolina e acredita que A Dona seria a melhor novela para substituir Cuidado com o Anjo. E a Regiane Monteiro falou que é do sul de Fortaleza e novela boa foi Maria do Bairro. Já a Marilza Cunha falou: eu amo muito essa novela, já é a segunda vez que estou assistindo. A Malu volta a enxergar assim e eu moro na cidade do Rio de Janeiro, meu nome é Marilza Alves da Cunha. E se possível, deixe também o seu nome e a cidade de onde você assiste nossos vídeos. No próximo vídeo será um prazer trazer ele aqui para todos vocês. Tudo começa com a Cecília que chega na casa da Malu para lhe visitar, chama ela de filha e pergunta como ela está. A Malu, animada, fala que está tudo bem e pergunta como foi que ela conseguiu sair tão rápido da casa dela e que ela não deveria fazer isso. A Cecília diz que na verdade ela está se sentindo muito bem e que saiu única e exclusivamente só para ver ela e depois ela faz um carinho no bebê e diz que muito lindo como ele está ficando. A Malu concorda e pede para que ela se sente. Ao se sentar, a Cecília vai direto ao ponto e diz que veio ali para dizer a ela que ela saiba que ela é a melhor coisa para ela nesse mundo. Ela ainda fala que apesar de tudo aquilo que aconteceu, daquela covardia e do erro que ela, a Cecília, cometeu entregando ela quando achou que iria morrer, mas ela nem termina de falar e a Malu pede que ela pare e que não é bom ficar falando nisso, já que passou, não é bom mais ficar falando nessas coisas. A Cecília então pega na sua mão e diz que vai lhe pedir uma coisa e a Malu diz que tudo bem, que ela pode pedir. A Cecília então fala que se ela, a Malu, perdoou ela de verdade, então que ela vá morar com ela na casa dela junto com o pai dela. E pede que ela, a Malu, lhe dê essa felicidade e chama ela novamente para ir embora com ela. E de início a Malu sorri sem graça e fica calada. A Stefânia está envenenando o Patrício, falando mal da Cecília para ele e diz que ela já tinha avisado que a Cecília estava disposta que ele saísse para que ela pudesse trazer a Malu para morar lá com ela. E que o pior é quando a Malu colocar isso em condição, a Cecília estará disposta a pedir que ele, o Patrício, saia da mesma forma que pediu a ela. Porém, o Patrício fala que não acredita que a Cecília teria coragem de fazer isso com ele, mas a Stefânia continua envenenando e falando que ela, a Cecília, vai fazer isso sim e que está claro que ela vai fazer isso.
só para satisfazer esse desejo de vingança da Malu, porque foi por culpa deles dois que a Malu saiu daquela casa. O Patrício fica pensativo e a Estefânia provoca ainda mais e fala que agora a Malu vai ter o prazer dela de expulsar os dois dali da casa. Mas o Patrício se revolta, dá um grito na Estefânia e diz que já chega e manda ela parar de insistir com isso. Porém, a Estefânia não para não e diz que isso está bem claro que a Malu vai exigir isso sim e que ela já sabe muito bem que a Malu está fazendo isso com a Cecília justamente para que ela possa implorar que a Malu volte e assim ela, a Malu, venha colocar essa condição e ela vai acabar falando para a Cecília escolher com quem ela vai querer ficar. Cecília fala para Malu que não tem lógica que elas fiquem separadas justamente agora que elas se reencontraram e que ela conseguiu lhe perdoar e diz com carinho que é a mãe dela e que ela, a Malu, está sozinha ali no mundo e pede para que a Malu deixe ela oferecer a sua proteção e o seu carinho. A Malu fala que o problema é que, mas ela nem termina de falar e a Cecília diz que já sabe que de material ela não precisa de nada porque ela é valente e tem sabido lutar e vencer. Mas o que ela está oferecendo ali é amor, amor de mãe. Malu mais uma vez tenta falar onde está o problema, só que a Cecília toma a voz dela novamente ansiosa e diz a Malu que onde que ela ia ficar melhor do que ao lado da mãe dela, a quem lhe ama mais que tudo nesse mundo. E diz que é claro e evidente que a Candelária pode ir sim com ela e que ela é uma boa pessoa e que fica muito agradecida porque a Candinha ter cuidado dela esse tempo todo. E pede para que a Malu diga sim e pede que por tudo nesse mundo ela diga sim. O Patrício, que ainda está conversando com a Estefânia, ele pede para ela lembrar da outra forma que ela mandou ele fazer e olha só no que deu. A Estefânia responde que é porque ela jamais imaginou que a Cecília iria preferir ficar com a Malu ao invés dele e como ela poderia imaginar que a Cecília poderia fingir amar ele tanto. O Patrício fumega com a Estefânia depois disso e diz que ela, a Cecília, não finge amar ele porque ela ama ele sim. A Estefânia provoca mais ainda e diz que é claro que ela ama ele, mas que, no entanto, que ele não seja um estorvo para ela ficar com a filha dela e que se ela, a Cecília, tiver que escolher sem dúvidas, ela vai escolher a Malu e que tem mais, a Cecília já fez essa escolha porque ela mesma ouviu ela falar. O Patrício fica assustado com essa declaração e pergunta como assim? A Estefânia responde que sim, que a Cecília disse isso para o João Miguel na frente dela. O Patrício fica com o zoião e a Estefânia fala que a Cecília disse na frente dela que se ela fosse forçada a decidir entre a Malu e ele, sem dúvidas, ela escolheria a Malu. A Cecília pergunta a Malu se ela não quer e se ela se recusa ao oferecimento dela. A Malu, por sua vez, chama ela de mamãe e diz que isso não é por conta dela, mas que tem outras coisas e que o problema é que ela não pode esquecer tudo o que sofreu naquela mansão e que sente um aperto no coração só de pensar que ela vai ter que voltar para lá justamente com o filho dela e que ele também pode sofrer maus tratos. A Cecília diz que não, que ela nunca pense numa coisa dessa, porque foi a Estefânia quem tornou a vida dela impossível e que ela não estará mais lá. A Malu pergunta como que ela sabe que a Estefânia não vai estar mais lá. A Cecília diz que ela não pode estar lá e que ela já avisou isso para ela e a Cecília fala que já avisou que a Estefânia tem que sair. A Malu tenta falar e a Cecília pede para ela se sentar e fala que a Estefânia não é filha dela e que as duas, ela e a tia dela, lhe enganaram se aproveitando da dor dela e de seus sentimentos de mãe e que ela, a Isabela, foi quem trouxe ela se valendo daquelas mentiras. A Malu fica chocada e a Cecília diz que é tudo o que elas merecem por ter tentado roubar o lugar que é dela e que a Estefânia afastou ela de tudo que lhe pertence a Malu. E o que é justo é que agora ela devolva tudo que é dela.